e compositores bíblicos. Vamos ligar, você veja que essa aí é para ligar a primeira coluna de acordo com a segunda. Então nós vamos ver que Moisés é o autor do Salmo 90, e Moisés então foi o legislador dos hebreus e o maior profeta do Antigo Testamento. Abacuque mostra aí a alegria que deve acompanhar o servo de Deus nas adversidades e tribulações. Isaías cantou os sofrimentos do Messias, retratando-lhe então o ministério com várias cores, né? Já Davi, o rei Davi, considerado profeta do Senhor, compôs então a maioria dos salmos. No Salmo 73, louva o Senhor tratando aí de um dificílimo problema existencial, o Asaf. E Salomão, celebrado aí por Deus como o mais sábio dos homens, além de compor os cantares, os provérbios e Eclesiastes, deixou-nos o Salmo de número 127, chamado aí o Salmo da família, né? E Jeremias, inspirado pelo Espírito Santo, cantou as tristezas e desdidas da cidade santa. Pergunta número 11. Quais são as qualificações de um músico verdadeiramente cristão? De um músico sacro exige não somente a arte, mas principalmente a correção doutrinária. O músico é o teólogo que verseja o conhecimento bíblico. O músico, com singular habilidade, harmoniza e ritima a verdadeira teologia. Pergunta 12. Quem compôs alguns dos nossos famosos hinos da harpa cristã? Cite pelo menos 3. Então nós podemos citar aí Ambrósio, Martinho Lutero e Charles Wesley. Então são pessoas que realmente estudavam teologia e que pregavam a palavra de Deus, ensinavam a palavra de Deus. Na pergunta 13, fala então do esfriamento do amor à palavra de Deus. E o que aconteceu então com a música sacra devido a esse esfriamento? Então foi logo substituída por arremedos melódicos e heréticos. É o que nós estamos assistindo em nossos dias. Quantas músicas, né? Quantas letras que levam ao desvio teológico, que levam até a heresia. Falta exatamente o que? De estudo da palavra de Deus por parte daqueles que escrevem as letras dessas músicas. Falta também de comunhão com Deus, levando então a todo tipo de ritmo que não condiz com o verdadeiro louvor ao Senhor. São apenas imitações das coisas do mundo. Depois, na parte 3, a música no cristianismo primitivo. Dê exemplo do próprio Cristo quanto ao valor da música. Então, na noite de sua paixão, o Senhor Jesus cantou um hino, mostrando que mesmo nos momentos mais difíceis e lutuosos, é possível entoar louvores ao Pai Celeste. Veja, por exemplo, Marcos 14, 26, então, que diz lá: e tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Depois, qual a diferença entre liturgia e formalismo? Então, liturgia é o culto público que prestamos a Deus, já o formalismo é o culto que, embora belo, é destituído de seu real valor. Pergunta 16. O que acontece quando nos reunimos para cultuar a Deus? Um tem salmo, outro apresenta cânticos espirituais e ainda outro a doutrina cristã. Como podemos deduzir que o apóstolo Paulo, à semelhança do Senhor Jesus, utilizava-se também em suas devoções a música sacra? Então, um exemplo é quando, encarcerado em Filipos, ele e Silas, de tal forma, cantou juntamente com Silas, então, que o seu louvor a Deus veio então até a abalar os alicerces da prisão, devido ao poder de Deus que se manifestou ali. Então lembramos até aqui, nesse momento, do hino tocado por Davi para Saul. O demônio que habitava em Saul saía correndo quando ouvia a harpa de Davi. Então esse é o verdadeiro louvor, o louvor que agrada a Deus e desagrada a Satanás, que faz com que os demônios fujam. Esse é o verdadeiro louvor inspirado pelo Espírito Santo. Então a pergunta, afinal, pergunta 18, é para cada um refletir e responder segundo então a sua vida de cristão. Tem você cultuado a Deus na beleza da sua santidade, como a Bíblia requer? Então responde sim ou não, ou você pode responder do jeito que Deus mais se agrada. Vou iniciar hoje mesmo o verdadeiro louvor em minha vida. Andando eu no meio da angústia, dizia o salmista, tu me revivificarás.
Salmo 138:7. E assim ocorreu com os denodados missionários. O Deus que ouviu os apóstolos na prisão é o mesmo que atende às nossas orações e louvores hoje. Adoremos ao Senhor na beleza da santidade. Se tremermos diante dele, o cárcere estremecerá diante da sua majestosa presença. Glória a Deus. Vamos agora a algumas observações sobre ritmos e o louvor na liturgia. Será que são todos os ritmos apropriados realmente ao louvor na igreja? Para tratar dessa questão, eu poderia ter entrado aí no chamado princípio regulador, que descreve a orientação do culto reformado, no qual somente as coisas diretamente comandadas por Deus devem fazer parte da liturgia. Ocorre que, tomado literalmente aí, não existe uma única igreja nossa que se enquadre na interpretação mais rígida do princípio, esse princípio regulador. Mesmo aquelas pastoreadas ou frequentadas por seus mais ávidos proponentes, não daria certo se nós quiséssemos que fosse assim uma igreja totalmente dirigida por Deus. Até nas igrejas mais conservadoras encontramos o coro da igreja devidamente fardado sob o nosso escaldante calor tropical, entoando belos hinos ao Senhor. Alguém pode me indicar onde isso está escrito? Onde está prescrito aí no Novo Testamento? Nós não vamos encontrar isso no Novo Testamento falando sobre um coral, sobre um vocal, sobre uma banda. Então, nós não podemos dizer que podemos seguir essa regra de ver e seguir exatamente o que está escrito no Novo Testamento a respeito de hinos, de bandas, de músicas, de músicos. Não podemos nos basear ali. Temos pouco material bíblico para apoiar o que nós fazemos na igreja hoje. Não quer dizer que esteja errado o que nós fazemos. Mesmo também nas igrejas co-irmãs, né, espalhadas aí pelo mundo afora, supostas praticantes coerentes do princípio regulador, aqueles que defendem que o Antigo Testamento não tem nada a nos dizer sobre a liturgia do Novo Testamento, que são contra a utilização de instrumentos musicais e onde somente os salmos são entoados, não existe tal igreja assim também, né? E mesmo se existisse, não haveria coerência. Os salmos são cantados, porém, com músicas e métricas geradas por mentes de cristãos que viveram milênios após a escrita dos textos bíblicos, e as letras são adaptações para se enquadrar na métrica. E isso sem falar que a tentativa é de uma liturgia neotestamentária, que na parte da música é totalmente dependente do Antigo Testamento, pois lá é que encontramos os salmos, né? Então qualquer música que mesmo que seja feita aí com base nos salmos, será uma música então feita na atualidade, com os ritmos da atualidade e também seguindo padrões do Antigo Testamento, pois os salmos foram escritos lá no Antigo Testamento, estão escritos lá. Então nessas igrejas todas as palavras dos salmos devem ser cantadas aí com fervor, mas se encontramos aqueles trechos que falam dos instrumentos musicais, temos que ignorar tanto o texto como a eles, e considerando-os parte de uma outra era, dá para perceber alguma incoerência nisso. Recorrer, portanto, a um exame aprofundado, complexo e possivelmente infrutífero na definição de a praticabilidade aí do princípio regulador não responderá à questão, traria outras à tona e uma reflexão necessária que tem que ser levada a cabo em outra arena. Então é preferível responder o assunto dentro do direcionamento geral que temos nas Escrituras e do senso comum que Deus nos concedeu, em vez de invocar nossas raízes históricas. Quando procuramos na palavra de Deus, não encontramos restrição ou classificação intrínseca de ritmos, como existindo os que são maus e os que são bons. Então na palavra de Deus não diz lá, o rock é bom, o samba é bom, ou a música clássica é boa. Não existe nenhuma base para nós pegarmos aí pela Bíblia para dar apoio. Então inúmeros livros têm sido escritos no campo evangélico sobre as raízes malévolas de certos ritmos, e é certo que os ritmos estimulam as pessoas a diferentes estados de espírito, mas nós devemos desconfiar das conclusões supostamente científicas
e das conexões traçadas por tais trabalhos. Na maioria das vezes temos apenas uma coletânea de opiniões pessoais e aí citações infundadas, né? Às vezes somos levados à dedução de que o único cântico admissível na igreja seria preferivelmente o gregoriano, de alguns séculos atrás, sem muita variação musical ou harmonia. A realidade é que a Bíblia parece aí aceitar a utilização de ritmos na adoração. Com certeza existiam os salmos mais agitados e os salmos mais lentos, né? Com certeza você pode ver, lendo os salmos, que a música que era dada a esses salmos, é evidente que alguns salmos eram uma música mais alegre, mais rápida, um ritmo mais agitado, e outros um ritmo